Gente, que é a Dai, um transtorno de bipolarismo, tenho borderline também e depressão, né? Eu fiz um primeiro vídeo falando um pouco do que aconteceu, mas assim, tem várias coisas que aconteceram na minha vida que eu vou contando aos poucos, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, assim, quando eu era mais nova, eu me considerava normal, né? Só que eu sempre arrumava brigas, sabe? Achava que ninguém gostava de mim, que o povo queria ver o mal, e daí eu acabava atacando as pessoas, né? Daí eu entrei na faculdade de nutrição e não parei. E não fiquei na faculdade de nutrição, fiquei 6 meses e achava que aquilo não era para mim. Porém, eu decidi ir embora da cidade de Londrina, voltar para minha casa em Cornélio, porque não era para mim. Aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular e saí do cursinho também. Antes também eu fazia jazz, larguei o jazz. Fazia teclado, saí do teclado. Entrei na aula de inglês, larguei inglês. Então, assim, eu era uma instabilidade que já era característica da minha doença. Só que por meu pai e minha mãe ser leigos nessa situação, ninguém imaginava, eles achavam que era frescura minha, né? Daí, eu entrei na faculdade de enfermagem. E eu tenho certeza que eu só terminei a enfermagem porque meu pai pegou muito no meu pé e falava que só ia morrer se tivesse as 2 filhas formadas. Aí terminei enfermagem, aí fui morar numa cidade, trabalhei 3 meses, aí eu prestei concurso no município que eu moro atualmente. E nesse de morar nessa cidade, eu fiquei meio deprê já, sabe? Porque era muito longe dos meus pais, eu não tinha ninguém na cidade, né? Não conhecia ninguém de familiar, nada, né? E eu acabei arrumando um namorado e com 3 meses de namoro a gente já estava morando junto. No começo era mil maravilhas, né? Só que de repente a coisa virou. Ele demonstrou o lado dele de alcoolismo, né? Então, assim, todo dia era ele chegar alcoolizado em casa e eu abria a boca a chorar todos os dias, briga. Aí eu engravidei. Depois de 3 anos juntos, né? Eu engravidei e não tomei remédio nenhum, tava tudo certo, só que eu passava muito nervo na minha gestação, né? Não tinha um apoio, o meu ex-marido continuava com a bebida, não me apoiava. Aí na hora que o meu filho nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Aí eu fui para casa dos meus pais, na minha licença maternidade, por mais que eu seja enfermeira e ajude os outros a cuidar do recém-nascido, eu não estava cuidando direito. Aí fui para casa dos meus pais e fiquei lá, daí eu acalmei e voltei. A minha irmã estava grávida meu filho estava com 3 meses, ela estava grávida de 8 meses, né? E daí estava tudo pronto
pro Danielzinho nascer. E de repente, minha irmã me liga e fala assim: Dai, o Daniel não tá mexendo. Aí eu peguei e falei assim: come chocolate, deita do lado direito, esquerdo, tudo, pra ver se ativa ele, né? Pra ele mexer. Daí ela pegou e falou assim: tá, eu vou fazer isso. Aí mais tarde eu liguei pra ela e falei: e daí? O Daniel mexeu? Ela falou: mexeu. Falei: ai, graças a Deus, né? Mas ela mentiu pra mim não deixar eu preocupada. Aí ela pegou e foi pra clínica de onde ela fazia pré-natal no outro dia e foi constatado óbito fetal com 32 semanas dela. Tava tudo pronto, quartinho tudo pronto. E daí ela se comporta melhor do que eu. Porque eu entrei em surto, assim, sabe? Eu não aceitava a situação da perda de um bebê que estava tão sendo esperado, né? Daí eu fui pra casa dela, tudo, e ela tava até tranquila, parecia que as coisas, a ficha não tinha caído na cabeça dela ainda, sabe? Teve que fazer cesárea para tirar o bebê e tudo, né? E daí eu cheguei em casa, quando eu voltei para casa, que o João Gabriel estava com 3 meses, eu não conseguia dar mamar pro João Gabriel. Eu ia dar mamar pro João Gabriel, eu lembrava do meu sobrinho que faleceu. Então, assim, eu fui começando eu abria a boca a chorar. Toda vez que eu ia dar mamar, eu abria a boca a chorar. Porque eu ficava lembrando do meu sobrinho. Aí teve um dia que eu tive, tipo, um começo de surto, né? Eu comecei a passar mal, assim, sabe? Não tinha o que me acalmava. Aí foi medir a pressão, tava lá nas alturas. Aí fui pro hospital e fui internada, né? Aí o médico chegou e falou assim: olha, Daiane, nós vamos ter que entrar com uma medicação para controlar essa depressão sua, né? Que eu lembro até o nome do remédio, era Ocadil. Aí ele falou assim: só que você vai ter que parar de dar mamar. E então voltei para casa, comecei a tomar medicação e o João Gabriel entrou com a fórmula, né? Tomava o Aptamil. E daí eu melhorei, fui melhorando, né? Aí depois de um ano, quase um ano, eu simplesmente comecei a né, me agredir fisicamente. Cada vez que eu me agredia, eu me sentia liberta, sabe? Parece que ao ver a minha mutilação, eu senti aliviada. E daí isso foi ficando, foi indo. Aí, a hora que minha mãe descobriu, eles levaram eu para casa deles de novo, porque uma pessoa que fica se mutilando não tá normal. Daí eu cheguei na casa da minha mãe e eu comecei a ter ataques, sabe? Choro. Eu deitava no sofá da sala da minha mãe e eu falava assim pro meu pai: eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. Pra mim acabou, eu tô louca, minha cabeça não tá boa e eu vou morrer. Aí entraram com um monte de medicação forte. Foi cada medicação forte que eu fiquei apática, sabe? Tipo, pra mim tanto fazia, sabe? Tanto fazia se tava chovendo, se não tava chovendo, se tava calor, não tava calor, se meu filho tava bem, não tava bem. Eu fiquei assim, sabe? Passada. Aí, e continuando a medicação. Eu lembro quando eu entrei com o lítio me deu uma febre danada, sabe? Não tinha
Não tinha, eu achava que não tinha uma causa para aquela febre, mas era o lítio, é o início de tomar o lítio que deu essa febre. E me dava um gosto muito ruim na boca. Eu lembro, eu tenho até hoje a caixinha de Valda que meu pai comprou para eu ficar chupando para ver se passava o gosto ruim, né? E nisso, assim, eu fiquei andando assim como se fosse andando nas nuvens, sabe? Quando você arrasta o pé, eu não trocava passo, eu me arrastava, né? Aí tinha uns vizinhos da minha irmã, que deve serem, né, evangélicos, e eles foram na casa da minha mãe para fazer um exorcismo. Aí eu sentei, daí eles colocaram todo mundo sentado na sala, e daí ele pegou e fez oração para mim, sabe? Tipo, no momento parece que eu dei uma flutuada e eu voltei, sabe? Mas não adiantou nada, continuou mal, né? E eu, assim, era difícil passar a parte de tentar, né? Atentar contra a minha vida. Eu tinha só vontade de desistir de tudo. Até que, com o passar dos dias, eu fui melhorando. Aí voltei para casa. E daí continuou, voltou tudo de novo, os sintomas, sabe? Aí eu fui, já tinha passado por 3 psiquiatras, né? E daí a que fechou meu diagnóstico foi uma em Londrina, que fechou o diagnóstico de transtorno bipolar e borderline. Mas assim, eu consegui, depois de um tempo, eu cheguei a fazer, não lembro o nome, mas é um choque na cabeça, 10 sessões de choque na cabeça, sabe, tudo que tinha. Os meus pais pagavam para mim, para eu melhorar. E daí eu cheguei a voltar a trabalhar, tudo. Graças a Deus eu consegui sempre me destacar no meu serviço como enfermeira, com projetos, com palestras, tudo, né? Mas assim, volta. O que eu tenho para falar é volta. Porque você vive assim, da seguinte maneira. Você tá bem, aí de repente você acorda com a cabeça ruim, aí você pensa assim, será que tá voltando? Você nunca tem um sossego, entendeu? Que nem quando eu dou de TPM, minha cabeça fica ruim. E daí eu fico pensando, será que é a deprê que tá voltando? Porque assim, quando a gente tá em euforia, a gente não percebe também, os outros percebem, né? O que a euforia faz, né? Como você tá em euforia. Porque você acaba tomando umas atitudes muito loucas, assim, sabe? E daí eu continuei trabalhando, tudo bem, e só que, gente, olha, eu não sei se é maldade do povo, ou, porque assim, eles não querem saber o que a pessoa que tem transtorno tá passando, como é que deixa de ser. Não sabe que o bipolarismo tem o maior índice de atentado contra a vida. Gente, a minha psiquiatra, toda vez que eu vou consultar, ela pergunta: você tá pensando em fazer alguma coisa contra você? E daí, por quê? Porque simplesmente eu fiz 4 atentados até agora. Então, assim, tem os tal dos gatilhos, né, na vida da gente, que o gatilho
tipo, uma pessoa falou alguma coisa para você, ou pessoa demonstrou alguma diferença com você, alguma coisa ruim que aconteceu, estoura. Estoura e estoura muito forte. A única coisa que a gente pensa quando acontece isso a gente não sabe lidar com a dor, sabe? A gente não sabe lidar, que nem eu falo assim, para uma pessoa normal, um gatilho é nada, sabe? Tipo, entra por aqui, sai por aqui. Pro bipolarismo, não, gente. Bipolarismo, gente, ó, explode legal, legal, legal. Você vê que é o fim do mundo e que não tem saída, não tem o que fazer. Que a vida não presta, que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa enfermeira, você não é uma boa filha, você não, sabe? Passa tudo isso, que você é uma merda, sabe? Aí você não vê saída, aí a única saída que você vê é se atentar contra a vida. Mas hoje, né, eu não gosto nem de falar que eu choro. Hoje eu vivo à base de remédios o tempo todo. E mesmo assim, vivo com medo do dia que vai ter algum surto, como eu já tive, e eu vou contar em outro vídeo os meus surtos. E gente, eu não sei nem o que falar. É uma vida escravizada, né? Você é escravo do bipolarismo. Que nem os outros falam assim, ai, a Andressa, né? Andressa Urach lá, ela teve surto psicótico e tentou sacrificar o filho. Aí depois a outra lá que fez as coisas com o mendigo, ela tava em surto e por causa de bipolarismo. Gente, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque eu, em surto, eu não atento com a vida dos outros. Eu atento contra a minha vida. Eu quero me prejudicar. Entendeu? E em todos os meus surtos, eu vou contar no próximo vídeo como foi, mas assim, eu fazia coisas contra mim. Mas jamais eu fiz alguma coisa com meu filho, com o meu ex-marido. Eu faço contra mim mesmo. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo, e esses vídeos que eu pretendo mostrar como que é a vida, como é que é quando eu acordo, que medicação que eu tô tomando, tudo, para ajudar tanto as pessoas que já são diagnosticadas e que acreditam que a vida não dá para continuar, e mostrar, né, como é a vida de um bipolar, para ninguém sair julgando como julgam. Eu falo assim, quando uma pessoa tá com câncer, dá para ver. Quando a pessoa tá com diabetes, dá para ver. Hipertensão, dá para ver. Eu provo que eu não tô bem como. Os outros acham que é mentira, que é fingimento, que é porque eu sou mimada. Então, assim, a minha intenção é mostrar que é terrível isso. É terrível você ter uma doença que você entra na internet todo dia para procurar o que tem de novidade, o que pode me ajudar a ser feliz, a controlar isso aqui. E a minha esperança é os outros falarem assim, achamos a cura, entendeu? Porque querendo ou não, o meu cérebro, ele fecha curto-circuito o tempo inteiro. Então, assim, que eu puder passar para vocês, explicar direitinho sobre a doença, sobre o tratamento, o que eu
que eu faço, meu tratamento psicológico, meu tratamento psiquiátrico, meu problema como profissional, o que eu tô passando agora, né? Porque eu tô de atestado há 6, 7 meses já, sem trabalhar, sem receber. Então, assim, também quero falar como que são as perícias. Então, acompanha eu, deixa o like, se inscreve, que assim que eu postar mais vídeos, no meu próximo vídeo eu quero contar sobre como foi meu surto. E também quero contar sobre o que eu já aprontei de arte por estar fora de mim. Então, segue eu, clica no sininho, clica na inscrição, ajuda eu a espalhar esse canal para os outros. E como tanto quanto enfermeira, como a portadora de bipolarismo borderline, eu sinto obrigação de passar o que acontece comigo. É muito sério, gente, é muito sério. E se eu puder passar uma lição de vida, né? Porque eu falo assim, eu me vejo como batalhadora. Eu me vejo como uma fênix, que toda vez cai sim, cai a ponto de acabar com tudo. Mas depois eu consigo me reerguer e continuar viva com um transtorno que já vai fazer 2010, 13 anos de doença. Então eu já passei por muita coisa e eu tenho muita coisa para contar. Ajuda eu com o like, com a inscrição. Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.